Paz e graça, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um dia como hoje, nos congregarmos aqui, a fim de podermos, nestes poucos minutos, partilharmos uma palavra com os irmãos. Quero desde já agradecer ao nosso amado irmão Manuel pela paciência e por ter nos estendido o convite para estarmos aqui. Então, como já é conhecido pelos irmãos, que o tema que estaremos a falar no dia de hoje será o estado do crente, né? Neófito, carnal e espiritual. Também aproveito de antemão que é para que os irmãos me suportem. Aqui o local em que eu me encontro, a rede não é assim tão favorável. E de qualquer das formas, segundo a medida do Espírito, vamos procurar mecanismo de que não nos falte rede, né? Graças ao Senhor. Em uma primeira fase, vamos orar ao Senhor para que o mesmo Deus de paz e de consolação nos ajude no dia de hoje, a fim de podermos expor a sua palavra segundo a sua boa vontade. Oremos ao Senhor. Querido eterno Deus, te agradecemos e te louvamos por esse momento que o Senhor nos permitiu para estarmos aqui e partilharmos a tua palavra. Senhor, entregamos esse momento às tuas mãos, que o Senhor seja com a tua igreja, seja com os nossos irmãos que nesse momento estão ali do outro lado, prontos para poder ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, seja conosco, desde agora, para todo sempre. Amém. Graças ao Senhor, meus amados irmãos, para uma primeira fase, o nosso texto de base para uma primeira fase será o livro de 1 de Coríntios, capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 3. Então, vou ler com os irmãos. É o seguinte: quanto a mim, irmãos, não pude falar-vos como simples homens espirituais, mas como homens carnais, como criancinhas em Cristo. Foi leite que vos dei a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar. Nem mesmo agora podeis, visto que sois ainda carnais. Pois, se entre vós rivalidades e contendas, não é porque sois carnais e procedeis de modo meramente humano? Graças ao Senhor. Como eu dizia para os irmãos que esse a princípio será o nosso texto de base, é claro que ao longo da nossa exortação para os irmãos poderemos abrir outros textos bíblicos. Porque sabemos que falar acerca desse tema neste fórum não será possível expô-lo todo ele, porque sabemos que é um tema de uma abrangência muito grande e que é essencial para os crentes no dia de hoje. Pronto. De qualquer das formas, meus amados irmãos, como eu já elenquei acima, que o nosso tema hoje é para falar acerca de crente neófito, do estado do crente, okay? Carnal, neófito e espiritual. Escolhi a princípio o texto de 1 de Coríntios, porque penso que casa, né? Ele casa com aquilo que é o nosso tema no dia de hoje. Porque nós todos conhecemos a respeito da história da igreja de Coríntios. Quem não conhece está convidado, depois do sermão ou depois da exortação, puder dar uma olhadela e ler o livro de Coríntios. É um livro muito bom, que não obstante o problema que a igreja vivia, mas mesmo assim, por intermédio de muitos e muitos problemas que a igreja enfrentava, que a igreja vivia, graças ao Senhor, tiramos mais ricos ensinamentos sobre
a maneira conforme devemos caminhar para o Senhor. Então, para o capítulo em questão, a coisa não é diferente. A coisa não é diferente porque vimos que é uma chamada de atenção do nosso amado irmão apóstolo Paulo para a igreja que estava a proceder de um modo não conforme os moldes da fé. Porque ao começar o livro de 1 de Coríntios, nós vamos ver que é um livro que o próprio apóstolo Paulo procura fazer muitas e muitas correções na maneira conforme a igreja vivia e na maneira conforme a igreja andava. Dentre essas muitas correções que o nosso amado irmão apóstolo faz, nós vimos que nos primeiros capítulos Paulo já começa a falar a respeito das facções que os irmãos faziam. No capítulo 2, Paulo fala a respeito da sabedoria no Senhor. E no capítulo 3, que é o capítulo que nós escolhemos para os irmãos, Paulo começa a introduzir, exortando aos irmãos, dizendo que ele não pode falar com os irmãos como simples homens espirituais, okay? Mas como homens carnais, como criancinhas. Sim, só para adiantar aqui para os irmãos que Paulo dizia que não podia falar para os irmãos como homens espirituais. Paulo toma essa posição tendo em conta a situação que os irmãos, eles se encontravam a viver. Então, os irmãos se encontravam a viver de uma maneira não como é digna os moldes da fé, daquilo que o próprio apóstolo Paulo havia transmitido para os irmãos. É claro que essa introdução do nosso amado irmão apóstolo, ela teve uma causa, né? Que é a causa que a gente vai poder ver lá mais à frente, se assim o Senhor nos permitir. Mas, a princípio, nos mantermos nessas palavras do nosso amado irmão apóstolo Paulo. E quais são essas palavras do nosso amado irmão apóstolo Paulo? Paulo diz que ele não poderia falar para os irmãos como espirituais, ok? Ele não podia tratar os irmãos como espirituais, mas como homens carnais, como criancinhas. É claro, a partir dessas palavras do nosso amado irmão apóstolo Paulo, eu voltarei para o nosso tema. O nosso tema é o estado do crente, neófito, carnal e espiritual. Em uma primeira fase, procuraremos olhar com os irmãos, definindo cada coisa, a fim de que os irmãos estejam abalizados sobre o que é que nós queremos falar no dia de hoje. Primeiramente, olharemos pela palavra neófito. A palavra neófito, ela tem a sua etimologia no grego, que é neópitos. Neópitos que significa nova plantação. E essa nova plantação, essa palavra é a união de duas palavras, né? Que é a união da palavra neo e a união da palavra spitos. A palavra neo, ela significa novo. E a palavra spitos significa planta. Daí surge a aplicação metafórica, que nós vimos, muitos já tivemos a oportunidade de ler no livro de 1 de Timóteo, capítulo 3, quando a Bíblia fala a respeito das características do presbitério, na qual o presbítero está proibido. Uma das características que pode impedir alguém de exercer o episcopado é o facto de ser neófito. Então, todo neófito ele não poderia exercer o episcopado. Então, pelo menos é a primeira vez que eu vejo a palavra, né, a ser usada na Bíblia. Se não a única vez, né? Mas é claro, se tem mais vezes ali, os irmãos depois poderão transmitir. Então, conforme eu dizia, que o neófito significa nova planta. Este é o significado etimológico da própria palavra. Nova plantação. Essa nova plantação, que é
a união de duas palavras, neos e pitos, que significa nova, novo e planta. Lembrando que é um termo que é usado metaforicamente para a palavra novo convertido. Logo, quando nós estamos a falar a respeito de neófito, nós estamos a falar acerca de um novo convertido. Então, se estamos a falar acerca de um novo convertido, estamos a falar a respeito de alguém que acabou de nascer de novo. Alguém que é novo na fé. Então, meus amados irmãos, conforme eu dizia, então, é assim que a própria Bíblia e os ministros, eles devem procurar lidar quando se trata a respeito dos neófitos, daqueles que são novos, estão na fase embrionária da fé. Deve-se prestar uma maior atenção a fim de que não tenham um crescimento debilitado. Mas quando nós olhamos para o livro de 1 de Coríntios, né? O livro de 1 de Coríntios, o que nós vimos aqui, pelos vistos, não se tratava de uma igreja que não tinha os fundamentos da fé, mas se tratava de uma igreja que, pelos vistos, tinha fundamentos da fé. Mas só que essa igreja, consoante o tempo, pela sua negligência, foi adotando comportamentos que são contrários àquilo que eles, de fato, aprenderam. Porque o apóstolo Paulo lhe mostra que foi leite que vos dei a beber, e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar. Nem mesmo agora podeis, visto que sois carnais. Quer dizer, meus amados irmãos, na verdade, quando alguém é neófito, conforme nós dissemos, é uma nova plantação. E sendo ele uma nova plantação, está sujeito a cometer muitos erros. Né? Está sujeito a cometer muitos erros. Mas, em certa medida, nós acabamos por ser tolerantes porque ele não sabe muita coisa. Tem muita coisa que ele vai cometer que é de uma maneira por não ter conhecimento. Só que chega-se uma fase em que a pessoa vai crescendo no Senhor, mas fruto da negligência, essa mesma pessoa vai cometendo vários e vários erros. Então, meus amados irmãos, eu quando olho, na verdade, para a igreja de Coríntios, vejo uma igreja que, em certa medida, Paulo procurava transmitir para os irmãos aquilo que é essencial para a fé. Mas havia uma negligência da parte dos irmãos em reter firme aquilo que aprenderam. E quando há uma negligência em reter firme aquilo que aprenderam da parte do Senhor Jesus Cristo, o que na verdade as pessoas elas vão se tornando carnais. Por quê? Porque em vez de darem ouvido àquilo que a própria palavra do Senhor ela transmite, elas procuram seguir aquilo que são os seus próprios sentidos. Procuram seguir aquilo que são os seus próprios deleites. Mas não é para isso que, na verdade, nós fomos chamados. Nós fomos chamados no Senhor para alcançarmos, na verdade, a maturidade. Nós fomos chamados no Senhor para crescermos dia após dia. Então é para isso que verdadeiramente nós devemos procurar labutar. E é que não se viu, a princípio, nos irmãos de Coríntios. Por que não se viu isso? Porque nós vimos uma negligência da parte dos irmãos no que concerne aquilo que são certos assuntos básicos, de modo que os irmãos ainda tinham problema em certas coisas básicas, como a questão da própria unidade em si. Os irmãos ainda tinham facções, e nós vimos no capítulo 6 que os irmãos ainda... Capítulo 6 não, capítulo 5, que havia ainda entre os irmãos, na verdade, pessoas que viviam em imoralidades, em que a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, mostra que isso são obras, na verdade, da carne, que era inveja, que era idolatria,
o ciúme. A Bíblia mostra isso como obra da carne. Mas por que o crente ele se torna carnal? E a palavra carnal, nas muitas vezes que a Bíblia refere-se aos crentes, é uma expressão que é usada para as pessoas que se inclinam para as paixões pecaminosas, para os seus deleites, para aquilo que é condenado à luz da própria palavra. Então, quando nós olhamos para carnal, a Bíblia usa a expressão para aqueles que se inclinam nas suas paixões. Meus amados irmãos, o estado carnal da parte do crente é por um simples facto. Quando mesmo torna-se negligente no que diz respeito àquilo que são os mandamentos do Senhor. Porque a Bíblia no livro de 1 de Pedro, ela é clara a nos dizer, 1 ou 2 de Pedro, meus amados irmãos, peço desculpa ali, que o Senhor tem nos dado tudo para que nós possamos viver uma vida em piedade. A Bíblia nos fala que a piedade é uma vida centrada em Deus, é uma vida devota ao Senhor. Então, quando nós nos tornamos negligentes nos mandamentos do Senhor e procuramos dar mais atenção naquilo que são os nossos próprios deleites do que o mandamento do Senhor, ali nós vimos que os crentes passam a agir de uma maneira que o próprio Senhor condena. Vejamos só, meus amados irmãos, segundo aquilo que a Bíblia nos mostra no livro de Gálatas, capítulo 5, propriamente nos versículos 16. A Bíblia é clara a dizer a respeito daquilo que são as obras da carne e aquilo que é o fruto do Espírito. Então, se o crente, enquanto neófito, lhe foi ensinado a respeito da maneira conforme ele deve andar e da maneira conforme ele deve viver, quer dizer, o que vai lhe fazer lá mais em frente ele adotar uma postura segundo a carne é a negligência. É a negligência. Por que é negligência? Porque enquanto bebê, ele está ali para aprender. É claro que nem todos, na verdade, a instrução é dada conforme. Alguns, na verdade, são instruídos de uma maneira muito debilitada. Mas, de qualquer das formas, nós temos a Bíblia. Temos a Bíblia que nós meditamos a cada dia. Temos a Bíblia, temos os irmãos que estão ao nosso redor, que procuram exortar. E também temos aquelas exortações constantes que muitas das vezes ouvimos nas reuniões. E ali ouvimos muito a respeito de pecado, ouvimos que nós devemos nos arrepender, ouvimos a respeito de santificação. O que faz com que muitas das vezes os crentes adotem a postura carnal é pelo facto de os crentes se tornarem negligentes. Então, para que isso não acontece, a Bíblia tem um conjunto de recomendações para que o crente não chegue nesse estado. Do outro lado também temos a expressão espiritual, né? Que para esse contexto a gente vai usar para aquele que é experiente, aprovado na vida espiritual, ou seja, aquele que já é avançado, quer fruto do tempo, fruto de uma experiência vivida em conformidade à palavra do Senhor. Amém. Muita paz, meus irmãos. Desculpa ali. Estamos aqui a viver um problema de rede aí. Mas tem que interceder, amém. Graças a Deus. Então, eu vou dar continuidade. Então, conforme eu dizia, a Bíblia tem muitas recomendações a fim de nós andarmos de uma maneira digna e não se inclinarmos naquilo que são os nossos próprios deleites. Recomendações essa que a princípio nós vimos em Hebreus capítulo 3, versículo 12,
quando a Bíblia fala a respeito do cuidado que nós devemos ter a fim de que o nosso coração, não haja em nós um coração duro a ponto de nos darmos em incredulidade e nos apartarmos do Deus vivo. E a Bíblia também fala no livro de Timóteo, Paulo, quando dá recomendações, que é para o nosso amado irmão Timóteo, sobre a necessidade do exercício da piedade. Então, o que nós temos que procurar entender, a fim de nós avançarmos e não pararmos no tempo, é de que nós precisamos obedecer e continuar a obedecer, e continuar obedecendo. Porque se não temos a ciência de que nós precisamos obedecer e continuar obedecendo, acabaremos por cometer, na verdade, muitos e muitos erros. Meus amados irmãos, eu gostaria, nessa senda, de ler com os irmãos o livro de Efésios. A Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 4, propriamente os versículos 12, amém, do versículos 12 adiante, nós vimos aqui as recomendações do nosso amado irmão apóstolo Paulo mostrar a finalidade dos dons espirituais, né? E ele mostra que é para aperfeiçoamento do corpo, para a obra do ministério. Então, se nós formos a ver nos versículos mais abaixo, isto é, no versículo 17 adiante, nós vimos ali um estilo de vida que nós devemos adotar como pessoas novas no Senhor. Okay? Um estilo de vida que nós devemos viver. E é claro que Paulo não estava a falar para uma igreja que acabou de ser fundada. Paulo não está a falar para uma igreja que havia muitos e muitos novos convertidos, né? Podemos dizer que Paulo olha para a igreja de Éfeso e, não obstante, na verdade, a maneira conforme eles já andavam no Senhor, a maneira conforme eles já viviam, Paulo dá um conjunto de recomendações. Logo, isso nos dá a entender que o viver no Senhor, ele não deve ser estático, ok? Ele deve ser contínuo. Nós não devemos parar de fazer as boas obras. Nós não devemos parar de continuar a labutar na luta contra o pecado, porque isso, de facto, ele vai garantir o nosso crescimento na fé. E é claro que, meus amados irmãos, estive a falar a respeito dos neófitos e também do estado carnal, e que isso, de facto, não anula a responsabilidade daqueles que são espirituais. Quer dizer, a Bíblia, quando fala a respeito dos espirituais, ela fala acerca daqueles que já têm um entendimento mais abrangente relacionado à fé. São aqueles que são experientes. Quer dizer, quando a Bíblia fala a respeito do espiritual e do entendimento que esse já tem, a experiência não tem só a ver, na verdade, com o nível de conhecimento que eles têm ou com os anos, na verdade, de cristianismo que eles também já possuem. É claro que, meus amados irmãos, que no Senhor não é o facto de uma pessoa ter 14 anos na fé que isso mostra que, de facto, ele é maduro, de modo nenhum. Porque quando falamos a respeito da maturidade, isso não é só os anos que você tem. É claro que os anos influenciam. Isso também tendo em conta, quando olhamos para a questão da maturidade, é uma questão. Os anos contam, porque durante esses anos você vai viver muita experiência, mas também não é só os anos, né? Porque é a experiência ou a maneira conforme você viveu nesses anos. Porque se você viveu nesses 14 anos uma vida de negligência, de muita negligência, nós não podemos te considerar como maduro, ok? Porque você não avançou. Você avançou nos anos, mas não avançou na fé. Então não podemos considerá-lo como maduro, porque a maturidade, ela vê quem é um conjunto, quer os anos e a maneira conforme você conservou o teu temor nesses mesmos anos. Meus amados irmãos, o facto de a Bíblia olhar, ou de eu falar para os irmãos que quando falamos do espiritual, estamos a falar acerca daquele que é experiente, que é aprovado, isso não significa dizer que estes de facto são impecáveis. É claro que ao longo do tempo a gente vai cometer muitos e muitos erros. Isso acontece. Mas a questão não é os erros que a gente vai cometer, é a nossa posição perante os erros que de facto nós vamos cometendo ao longo desse mesmo tempo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, ela nos chama para que nós possamos, de facto, avançar. A Bíblia, ela não nos chama para uma vida estagnada. A Bíblia nos chama para que nós possamos avançar no Senhor. Então, se dentre nós tem alguém que, na verdade,
é neófito, ele não deve se contentar pelo estado que ele se encontra. Se temos alguém que se encontra a viver uma vida deliberada, que não é conforme aquilo que são os padrões, há uma necessidade do irmão se arrepender de tudo quanto, na verdade, ele tem vivido. Amém, meus amados irmãos. Então, uma vez que já falamos a respeito do conceito de cada termo, vale aqui lembrar para os irmãos que falar acerca do estado de cada crente, há uma necessidade de nós estarmos conscientes de que existe um caminho na qual o mesmo Senhor, Ele quer que nós chegamos, tal como os irmãos puderam ouvir ontem, por intermédio do nosso amado irmão Edmundo, quando falava a respeito do crente da maturidade cristã, se não estou em erro, quanto o termo. Então, o neófito, o estado de neófito é o estado primordial da fé, porque sabemos que a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas próprias vidas, nós nascemos de novo, tal como é a própria palavra usada no grego, somos uma nova plantação. E uma vez que nós somos uma nova plantação, há uma necessidade de essa planta que é nova ser cuidada. E os cuidados dessa planta requer muitas e muitas coisas. Uma delas é que é necessário água para que essa planta cresça. Às vezes vimos que os galhos da planta eles vão crescendo torto. Então há uma necessidade de esta mesma planta ser podada. Tem momentos que, enquanto uma nova plantação, o tronco dessa mesma planta, ela vai crescendo de uma maneira torta. E às vezes é necessário colocar um pau amarrado a um fio, que é para que essa planta tenha o crescimento ideal. Então, aplicando isso para a vida cristã, é necessário que nós respeitamos as fases do crescimento no Senhor. Porque o que o neófito precisa, ele precisa é de cuidado. Cuidado esse que o Senhor ele tem dado para a sua igreja, ministros com instrução suficiente, que é para cuidar de todo aquele que é novo na fé. O neófito, por ser uma nova plantação, por ser alguém que está a ser enxertado agora no corpo, ele precisa de atenção. Porque quando nós deixamos o neófito crescer conforme ele quer crescer, o que acontece é que ele cresce de uma maneira errada. Nós mais em frente conseguimos ver, na verdade, o resultado do seu mau crescimento. E depois o que acontece nesses últimos dias? O que acontece nesses últimos dias é que alguns, eles creem no Senhor já com um conhecimento a respeito da vida, um conhecimento filosófico. E quando vem a fé, são aquelas pessoas que muitas vezes já têm uma boa retórica, têm uma capacidade intelectual de convencer com muitos e muitos argumentos. E que às vezes muitos ministros, por não agirem de discernimento, pensam que a pessoa, pelo facto de agir conforme está a agir, já é crescida. Não, não é isso que na verdade nós temos aprendido mediante a palavra. Meus amados irmãos, nós conhecemos muito bem a história do nosso amado irmão apóstolo Paulo e vimos o que ele era antes de converter, de crer no Senhor. Mas nós também vimos que depois de Paulo crer, o que a Bíblia nos mostra? Não está claro dizer que Bernabé passou aí a instruí-lo, mas a Bíblia mostra que Paulo andava com Bernabé. E é claro que Paulo também, antes de fazer uma coisa, ele procurava pedir, na verdade, pedir não, ele anunciava para os irmãos que já eram apóstolos antes dele,
a respeito de uma recomendação, isso vimos no livro de Gálatas, que é para fazer uma determinada coisa. Logo, quero eu com esse exemplo mostrar que o facto de nós termos um conhecimento a respeito, vimos a fé com um conhecimento, vimos a fé com uma retórica, com ciência e o resto, isso não diz nada. Então, o que diz sobre nós é que nós, de facto, somos novo e como novo nós devemos sentar para aprender. Mas sentar para aprender o quê? Devemos sentar para aprender todos aqueles que são rudimentos essenciais da fé, que é para garantir o nosso crescimento até a maturidade. Então, isso deve ficar claro quando nós nos deparamos, na verdade, com um neófito. E há uma necessidade de todo aquele que é ministro da parte de Deus tomar atenção a esses requisitos, a fim de prestar muita atenção com aqueles que são novos, de modo que o seu crescimento ele não seja impedido, nem tampouco tenha um crescimento confuso. Então, é um trabalho da parte daqueles que são ministros, cuidarem daqueles que estão na fase embrionária da fé, de modo que, lá mais em frente, eles tenham, de facto, um crescimento segundo a palavra do Senhor. Se arrepender de tudo quanto tem vivido e olhar para o Senhor. E é claro, para aqueles que já estão na fé e são considerados como maduros, meus amados irmãos, a recomendação é que, a cada dia, permaneçam naquilo que são os ensinamentos do Senhor. O aperfeiçoamento ele é constante. Então, se o aperfeiçoamento ele é constante, independentemente da maturidade que você tem no Senhor, independentemente da espiritualidade, isso não te dá escapatória de você ser negligente quanto à exaltação do teu irmão. A gente deve continuar sempre, na verdade, a ouvir as exaltações dos nossos irmãos. Devemos procurar sempre a atentar naquilo que também são os rudimentos da fé. Todavia, procurando, na verdade, é crescer dia e pós dia, a fim de que o Senhor ele seja glorificado nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, a título de conclusão, gostaria eu dizer que há uma necessidade de os presbíteros, aqueles que cuidam da Igreja do Senhor, prestarem enorme atenção naqueles que são neófitos. O prestar atenção é para que eles tenham um cuidado mais presente na vida daqueles que são neófitos, a fim de que eles não tenham um crescimento debilitado. Para aqueles que forem conotados como os irmãos de Corinto, como carnais, há uma necessidade, meus amados irmãos, de eles serem admoestados e serem disciplinados, a fim que possam viver uma vida, na verdade, no Senhor, em conformidade àquilo que a própria palavra apresenta. E aqueles que já se encontram, já são mais experimentados, que nós chamamos de espirituais, há uma necessidade deles também não pararem no tempo. Há uma necessidade de continuarem se aperfeiçoando no Senhor. Porque muitos, por confiarem tanto naquilo que eles já fizeram, fazem do seu presente passado. Por que fazem do seu presente passado? Porque hoje em dia o irmão, quer dizer, cresceu tanto, que na boca dele o testemunho que ele faz é só eu fazia. Mas que nesse momento vive um momento de muita, mas muita sequidão. Então é de todo necessário que a gente não pare no tempo, que a gente procure lutar, procure a cada dia batalhar para crescer, para procurar estar mais firme naquilo que verdadeiramente são os caminhos do Senhor. E é de todo necessário que aqueles que são espirituais, tal como as Sagradas Escrituras mostram, procurem de todo meio, de todos os modos se guardarem, de modo que sejam exemplos para aqueles que são novos. E os novos, eles não devem se sentir excluídos. Eles devem ter em conta que eles são mesmo novos, e como novos, eles devem aprender com aqueles que já estão, na verdade, já têm um nível de maturidade acima. E isso, na verdade, não inferioriza ninguém, né, meus amados irmãos? E longe de nós tal coisa.
que os irmãos se sintam inferiores, de modo nenhum. Não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, mas é de todo necessário, e também é de todo necessário que os novos, na verdade, eles não procurem se apressar no que diz respeito ao crescimento. E os presbíteros devem ter noção disso, que existem aquelas ovelhas que o crescimento mesmo, eles andam, eu vou usar o termo mais rápido, né? E existem aqueles que andam a cágado. Então, é uma necessidade de nós termos paciência em saber lidar com todos esses, a fim de que sejamos partícipes no crescimento de cada um no seio da Igreja de Deus. Meus amados irmãos, então eu vou finar por aqui. Confesso que esse problema da rede deixou-me um pouquinho. Espero que as votações ali tenham chegado, tenham mesmo chegado completas. Estou aqui com receio, porque algumas parecem que estavam a entrar em primeiro lugar, outras estavam a entrar depois. Então espero que não tenha nenhuma confusão ali. Espero que naquilo que foi transmitido os irmãos possam entender alguma coisa e serem edificados. É claro que em caso de uma pergunta que os irmãos têm a fazer, podem expor a fim de que eu, por meio do áudio, consiga responder os irmãos. Então, meus amados irmãos, até aqui eu termino a minha exortação para os irmãos. Espero ser útil em alguma coisa. Paz sobre a Igreja de Deus e que o Senhor seja com todos nós. Paz e graça, meus amados irmãos.